graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Como é bom poder voltar a esta casa de oração, incumbido desta responsabilidade de trazer uma palavra da parte do Senhor. E antes de ministrarmos, eu gostaria de externar a minha gratidão, mais uma vez, ao pastor Aécio, aos pastores desta igreja, que tem me recepcionado muito bem, e dizer a todos vocês, da minha alegria e da minha gratidão, em estar aqui mais uma vez, para que juntos possamos compartilhar da palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir a permissão de vocês, para deixar registrado nesta noite, a minha alegria também de poder estar comigo, a minha esposa Vera Lúcia, gostaria que ela ficasse em pé juntamente com Gabriel, e um casal, amigo, irmão em Cristo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão, e eu posso aferir essa sinceridade e verdade na vida do meu querido irmão Alfredo e da sua esposa Rosângela. Eles são da Primeira Igreja Batista também e vieram nesta noite aqui nos prestigiar. Amém? Quem está feliz, diga assim: louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Este dia é um dia muito especial para todos nós cristãos, porque neste dia nós comemoramos a Páscoa. E eu gostaria que a irmã colocasse esse slide, porque vai representar para nós o que Deus, quando Ele instituiu a Páscoa do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 em diante. Mas antes de adentrarmos nesse texto, eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta: o que a Páscoa significa para mim? O que a Páscoa significa para nós? Porque nós estamos vivendo, queridos, um momento na história da humanidade, em especial o mundo pós-moderno, aonde este século, de alguma forma, tem deturpado a verdade do que significa a Páscoa. E este mundo, com um espírito capitalista, consumista, não tem nenhum compromisso em preservar aquilo que Deus instituiu como sinônimo daquilo que haveria de vir no futuro, na pessoa de Cristo Jesus, que haveria de substituir a Páscoa judaica, pela Páscoa que o Senhor Jesus, Ele mesmo nos conferiu, entregando a sua vida por resgate de todos nós. Mas o fato, queridos, é que nós basicamente perdemos o sentido real do que significa a Páscoa. Se o mundo não tem um compromisso de preservar os princípios elementares da palavra de Deus, em nos ensinar e nos exortar, como Deus ensinou e exortou o seu povo, acerca do verdadeiro sentido da Páscoa, se o mundo não tem esse compromisso, cabe à igreja do Senhor resgatar historicamente o que significou para os judeus, como também significa em Cristo Jesus a Páscoa para os cristãos. Como o pastor aqui mesmo mencionou, a Páscoa não tem nada relacionado com o ovo de chocolate, nem muito menos com a figura do coelho. Mas a Páscoa verdadeira é aquela em que nós vamos, através das Escrituras Sagradas, fazer um resgate histórico, até chegarmos na pessoa de Cristo Jesus, para entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Todos nós sabemos que a Páscoa significa passagem, passagem por cima, e na sua dimensão histórica e religiosa, é bem verdade que a Páscoa significa celebração, a celebração da passagem dos hebreus, da sua condição de escravo no Egito, para a conquista plena da sua liberdade na terra de Canaã. E um dia, queridos, assim como Deus resgatou o seu povo da escravidão, nós um dia, no passado, também estávamos escravizados pelo pecado deste mundo. Mas assim como Deus passou no Egito
para libertar o seu povo. Ele também um dia passou na minha e na sua vida para nos libertar das amarras dos egitos desta vida. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, sabemos que a rigor, a Páscoa, ela é de tradição judaica, cujas raízes remontam exatamente o momento em que o povo de Israel foi liberto pelas mãos de Moisés, quando naquela noite, às pressas, Deus resgatou todo o seu povo da escravidão. Mas antes de chegarmos no texto histórico de Êxodo capítulo 12, é importante entendermos o que Deus constituiu como um pacto, como uma aliança, através de Abraão, lá no capítulo 12, versículo 1 e versículo 3, quando Deus chama um homem chamado Abraão, e diz a ele que haveria de fazer uma aliança, e que dessa aliança, ele haveria de prosperar a sua geração. Mas mesmo assim, dando início à história de Israel, que começa com um pacto entre Deus e Abraão, quando ele diz: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seus pais, e vai para uma terra que lhe mostrarei, e farei de você, Abraão, um grande povo, e o abençoarei. Mas quando nós olhamos para o capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, Deus se antecipa em dizer a Abraão que da sua posteridade haveria de estar em cativeiro no Egito por 430 anos. Não convém adentrarmos nas peculiaridades pelos quais Israel foi desembarcar lá no Egito. Mas o fato é que Deus nos diz em Gênesis 15, 13: então disse o Senhor: saiba, Abraão, que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. O fato, meus irmãos, é que Israel, todos nós sabemos a maneira pelo qual ele desceu ao Egito. Quando José já era governador do Egito, filho de Jacó, houve uma fome que assolou todo o Egito, as cidades circunvizinhas, os países circunvizinhos. E naquele momento em que o Egito passava pela grande fome, essa fome também chegou lá em Canaã. E assim, Jacó, com todos os seus filhos, e as 12 tribos, desceram para o Egito. Ali, todos nós sabemos, José veio a falecer, se levantou outro faraó, que não resgatou a memória de José, e a partir daquele momento, Israel passa a vivenciar a escravidão. Mas Deus havia lhe dito que um dia resgataria o seu povo. E a prova disso é que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis, aliás, em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 em diante. Êxodo capítulo 12. Já está na tela, né? Seria bom que você abrisse a sua Bíblia, porque a imagem vai ficar muito pequena para que você possa acompanhar. E lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 28, o Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo,
conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com panhasmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Louvado seja o seu nome. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma reflexão de como você tem celebrado a Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa judaica, mas sim a Páscoa do Senhor, na representatividade da pessoa de Cristo, pelo que Ele fez na sua vida, na vida da sua família, bem como na minha, na vida de todos nós. Será que verdadeiramente temos celebrado o verdadeiro sentido da Páscoa? E eu gostaria de orar juntamente com você neste momento, pedindo para que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos ajude a preservarmos esse verdadeiro sentido da Páscoa, e que façamos um resgate histórico, e que possamos trazer à memória que em Cristo Jesus, a Páscoa judaica, ela foi substituída pelo seu próprio sacrifício ali na cruz do Calvário. Ó Deus querido, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque diante de tudo que já presenciamos, vivenciamos, assistimos, ouvimos, através desse jogral, de toda a apresentação que foi, ó Deus, revelada e mostrada neste altar, nós, ó Deus, nos alegramos com cada vida, porque eu sei que elas fizeram e deram o melhor de si, para que pudesse de alguma forma nos mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus, o mundo tem de alguma forma tentado enganar esta geração com elementos que são inseridos na Páscoa, como chocolate, como coelhinho e tantos outros elementos, Senhor, mas que nada disso tem a ver com o sentido histórico, como também na concretização daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Por isso, Senhor, nos ajuda a preservarmos o verdadeiro sentido da Páscoa, e que ela possa de alguma forma nos falar de forma grandiosa o que o Senhor quer para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz a palavra de Deus no versículo 5 do capítulo 12, quando Deus diz que um cordeiro seria ali imolado, mas sem defeito, sem mancha, sem mácula, um cordeiro de 1 ano. A Páscoa deveria ser comemorada, e entre os 3 elementos que estavam presentes na Páscoa judaica, o primeiro deles era o cordeiro. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha e um cordeiro sem enfermidade. Isso já estava apontando e representando de alguma forma o que Cristo haveria de fazer por todos nós, quando Ele haveria de substituir a Páscoa judaica, e assim nele nós deveríamos ter, como temos hoje, a verdadeira Páscoa dos cristãos, a Páscoa do Senhor.
A Bíblia nos diz que esse cordeiro sem defeito, de alguma forma já estava apontando a impecabilidade de Jesus Cristo. Se ele não poderia ter defeito, é porque o Cordeiro de Deus, que haveria de sacrificar por nós, ele também deveria estar sem defeito. E assim nós presenciamos isso na pessoa de Cristo Jesus. Um Cordeiro sem defeito, um Cordeiro sem pecado, um Cordeiro sem mancha, sem mácula, para que ele pudesse substituir de forma plena aquilo que Deus havia instituído lá em Êxodo capítulo 12, acerca da Páscoa judaica. E o apóstolo Pedro, tentando nos conferir esta verdade, de que este cordeiro lá em Êxodo, se ele não tinha mácula nem pecado, o apóstolo Pedro vai nos dizer no capítulo 1, versículo 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O apóstolo João vai nos revelar a maneira pelo qual ele consegue ver, na revelação dada através de Deus, ali ao apóstolo João na ilha de Pátmos. João consegue ver o que ele descreve no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, sobre a glória e o poder deste cordeiro, que haveria de vir e que haveria de substituir a Páscoa judaica. Quando lá no capítulo 5, versículo 11 do Apocalipse, o apóstolo João diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o seu nome. João Batista, quando estava ali no Jordão, batizando, a Bíblia nos diz que que João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era João Batista nos apontando agora este Cordeiro de Deus, que foi enviado pelo nosso Deus e Pai, para que em Jesus Cristo a Páscoa judaica não tivesse mais nenhum sentido para nós, em termos que comemorar com ervas amargas, com pães asmos e o próprio cordeiro sem defeito. A Bíblia nos diz que o cordeiro deveria ser macho de 1 ano. Isso representaria que, assim como um animal, um cordeiro de 1 ano, não tem aferido nele nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum defeito, da mesma forma uma criança, ela também, com 1 ano de idade, ela está isenta do pecado eterno. Mas, queridos irmãos, algo que me chama a atenção é quando no capítulo 12, a palavra de Deus diz: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Bíblia nos diz que Deus manda com que Israel escolhesse e preservasse um cordeiro sem defeito. E que esse cordeiro deveria ser
escolhido até o 14º dia. Porque no 10º dia em que ele escolhesse, até o 14º, ele teria mais 4 dias para fazer uma apreciação se verdadeiramente aquele cordeiro tinha algum defeito. E nesses 4 dias, ele teria que fazer uma averiguação se porventura aquele cordeiro pudesse estar com uma perna quebrada, com um membro quebrado, com alguma mancha, com alguma enfermidade. Porque incumbia essa responsabilidade aquele que estava escolhendo em oferecer o melhor ao Senhor. Isso de alguma forma também nos ensina, queridos, que tudo aquilo que nós selecionamos e escolhemos para o Senhor tem que ser algo de melhor qualidade, para que Deus seja honrado e glorificado através de nossas vidas. A Bíblia também nos diz que este cordeiro deveria ser comemorado em família. E eu vejo aqui mais um princípio de Deus em resgatar o sentido da família, de preservar a família. E quando eu olho para esse texto, que diz que esse cordeiro deveria ser comemorado com a família, e diz os historiadores que esta família, que não tivesse um número de 10 pessoas, deveria convidar o seu vizinho, para que seu vizinho também pudesse vir e comemorar naquela mesma casa a Páscoa do Senhor. E cada família ficava de costas de umas para as outras, para que nesse sentido, cada família pudesse ali preservar a unidade. Eu vejo isso um sentido também de grande valor. É quando Deus chama todas as suas famílias, todos os seus filhos, para celebrarem ao Senhor. E como é lindo, como é bonito, quando nós chegamos na casa do Senhor, para adorá-lo, para servi-lo, quando a família está toda reunida, os filhos, com o pai, com a mãe, aprendendo já com seus pais, como se deve se comportar diante da casa do Senhor, para adorá-lo e para servi-lo. São princípios que nós extraímos desse texto, sobre a importância do que teve a Páscoa para os judeus, e de alguma forma Deus também estava nos mostrando que em Jesus Cristo, todos esses elementos seriam cumpridos. A Bíblia também nos fala, queridos, de uma advertência que Deus nos dá. Olhe para o versículo 46 do capítulo 12. Diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis os ossos nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Isso já estava apontando para Jesus Cristo, que lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus, ali na sexta-feira, naquele ato da crucificação, a Bíblia nos diz que ao lado de Jesus havia 2 criminosos, e para acelerar o processo de sua morte, os soldados foram lá e quebraram as pernas daqueles 2 malfeitores. Mas quando eles chegaram diante do Senhor Jesus, perceberam que ele já estava morto. E assim diz a Bíblia, que suas pernas não foram quebradas, apenas foi transpassada uma lança sobre o seu corpo, para que se cumprisse esta palavra de Deus, quando ele instituiu a Páscoa judaica, mostrando que este cordeiro não deveria quebrar suas pernas, para que no momento em que fosse assado, de alguma forma este cordeiro pudesse representar Jesus Cristo, quando ele viesse para nos resgatar e nos mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Olha, queridos, a Bíblia também nos diz aqui, no versículo de número 47, Deus diz assim: toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela.
a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Sabe que princípio aqui eu extraio desta passagem? É que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa judaica se ele não circuncidasse. E a incircuncisão era símbolo do pacto da aliança que Deus fez com o seu povo. Sabe o que é que eu vejo nesse simbolismo? É que na ceia do Senhor há um perigo muito grande, quando muitas igrejas abrem de forma livre, para que toda pessoa venha participar da ceia do Senhor, sem que primeiro ela tenha um pacto de aliança com Jesus Cristo. Era necessário que todos os estrangeiros, em primeiro lugar, pudessem ter essa aliança com Deus, para que assim pudessem participar da Páscoa do Senhor. Se hoje nós não aceitássemos, se nós não tivéssemos aceitado Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós não tivéssemos sido selados com o sangue do Cordeiro de Deus, nós também não poderíamos participar da ceia do Senhor. Porque participar da ceia do Senhor significa dizer que eu e você, nós temos uma aliança, um pacto com Jesus Cristo. Eu vejo aqui, queridos, princípios valiosos que Deus deixou na Páscoa judaica, para que nós também pudéssemos preservá-las. Sei que por amor ao tempo, nós não temos condições de adentrar nas peculiaridades, exatamente do sentido da Páscoa, porque eu quero desembocar exatamente nos evangelhos, para mostrar que em Jesus Cristo, a Páscoa judaica foi cumprida. Mas havia outro elemento também na Páscoa judaica, eram os pães asmos. Os pães asmos, no capítulo 12, no versículo 8. Capítulo 12, versículo 8 diz: naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O segundo elemento em que podemos identificar na Páscoa judaica era exatamente os pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, visto que o fermento, queridos, representa o pecado, e o pão sem fermento naturalmente representa a ausência do pecado, ou seja, a sinceridade do crente. E ao longo da Bíblia, o fermento foi sempre associado, em várias ocasiões, com o pecado, com os requisitos de nova velha e de velha natureza. Deus estava dizendo para o seu povo judeu, seu povo hebreu, que eles não comessem o pão com fermento, porque o pão com fermento representava de alguma forma a mistura do pão de ontem, que era extraído um pedaço de uma massa crua, e quando essa massa que foi colhida no dia anterior fosse misturada com a massa de pão do dia atual, o pão de ontem levedava a massa e assim a fermentava a massa. E Deus disse: não, eu não quero que vocês comam o pão afermentado, para lhes ensinar que nenhum resquício da vida de vocês no Egito esteja exatamente simbolizado nesse pão com fermento, mas que seja um pão puro, para que represente a pureza, que represente de alguma forma algo em que eu possa dizer a vocês que Egito nunca mais na vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, queridos, vai exatamente resgatar isso, quando ele usa o exemplo da imagem do fermento, quando ele escreve para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, quando ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada.
Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Quando nós nos permitimos sermos contaminados com a massa, com o fermento, a Bíblia diz que jamais haveremos de chegar diante de Deus para adorá-lo com sinceridade e com verdade. E o apóstolo Paulo diz: lance fora toda a massa que contenha o fermento, porque de outra forma vocês não serão sinceros e verdadeiros diante de Deus. Ah, queridos, o fermento significa dizer que é o pecado da corrupção, da malícia, da desobediência, e que devemos substituí-lo pelos pães asmos da sinceridade e da verdade. Esse pão asmo que estava presente na cultura judaica, ele agora é resgatado na visão do apóstolo Paulo, para nos ensinar que assim como o pão que estava com a mistura do fermento representava a maldade, a malícia, o pecado, nós também não devemos de forma alguma permitirmos sermos pães com fermentos, porque senão de outra forma não haveremos de chegar diante de Deus com sinceridade e com verdade. Mas também a Bíblia diz que na Páscoa judaica outro elemento estava presente: as ervas amargas, que simbolizam o amargor da escuridão. E eu fico a pensar que um dia também nós estávamos como ervas amargas, aonde o amargor estava no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, aonde nós não tínhamos razão para viver. Mas um dia Jesus passou na minha e na sua vida e tirou todo o amargo, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, para nos dizer: amargos na nossa vida, nunca mais, louvado seja o seu nome. É isso que Jesus quer nos ensinar, através da Páscoa, seja ela judaica, como a Páscoa cristã, a Páscoa instituída pelo Senhor Jesus. E no capítulo 12, do versículo 21 ao 27, fala exatamente que ali, o motivo pelo qual Deus instituiu aquela Páscoa, é porque o anjo da morte haveria de passar ali no Egito. E todo primogênito que na casa, nos umbrais da sua casa, não tivesse a marca do sangue do Cordeiro, o anjo veria à noite a passar por todo o Egito e haveria de matar todo primogênito, aonde nesta casa não tivesse o sangue do Cordeiro. O texto diz, então, capítulo 12, versículo 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa, molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes,
quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar. Celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração ao Senhor. Amados, o que esse sangue que foi passado nas laterais das portas da casa dos hebreus lá no Egito tem a nos dizer a cada um de nós hoje? Assim como o sangue de um animal que foi entregue ali, puro, virgem, sem mancha, sem defeito, sem enfermidade, inocente, se ofereceu para que através do seu sangue protegesse toda a casa, toda a família, em especial os primogênitos, para que o anjo da morte, ao passar ali para o Egito, não levasse de cada família o seu primogênito. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, foi para nos redimir de todo pecado, de toda maldade, e acima de tudo, não permitir que o anjo da morte também pudesse nos destruir para todo sempre. Jesus Cristo, Ele selou a minha vida e a sua vida com o seu sangue precioso. Se na minha casa não há morte, se na sua casa não há morte, não há destruição, é porque hoje você tem a marca do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que o diabo não tem mais poder sobre nossas vidas. É por isso que o diabo não pode entrar na nossa casa para se andar e achar que pode fazer qualquer coisa contra nós e nossas famílias. Porque quando ele chega na nossa casa, ele vai ver que cada um de nós fomos marcados e selados pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o seu nome. Morte jamais em nossas vidas, porque Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Louvado seja o seu nome. A morte não terá mais poder sobre nossas vidas, porque o sangue do Cordeiro haverá de nos conferir essa certeza de vida eterna. Louvado seja o seu nome. E para finalizarmos, queridos, Lucas capítulo 22, do versículo 14 a 20, aonde aqui nós podemos constatar de que maneira Jesus modificou a Páscoa. Quando diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Versículo 16 do capítulo 22. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quem pode dizer: louvado e exaltado seja o nome de Jesus?
De que maneira, queridos, Jesus modificou a Páscoa? A festa da Páscoa celebrava o fato de Deus ter libertado o seu povo do cativeiro egípcio. A ceia do Senhor celebra o fato de Deus nos livrar da escravidão do pecado. O cordeiro sacrificial da Páscoa aplacou o anjo da morte. O pão da ceia significa o corpo de Cristo partido na condenação dos nossos pecados. O vinho da Páscoa simbolizava o sangue do cordeiro nas portas. O vinho da ceia simboliza o sangue de Cristo dado por nós, a sua morte que nos comprou pelo seu sangue precioso, as nossas vidas para todo sempre. A Páscoa representa a antiga aliança de Deus com o seu povo. A ceia nos lembra da sua nova aliança, louvado seja o seu nome. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, encerrando este momento na presença do Senhor. E eu queria orar por você, que você rapidamente, porque a hora do segundo culto já chegou, mas eu não queria sair daqui nesta noite sem orar por você. Você que porventura está vivenciando um amargor na sua vida. Você que porventura está vivenciando um Egito na sua vida. E Deus quer dizer para você essa noite: Egito na sua vida nunca mais. Seja o Egito da dor, do sofrimento, quem sabe o Egito que você está vivenciando dentro da sua própria casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Quem sabe não seja um Egito financeiro que você está vivenciando. Quem sabe não seja um Egito, uma enfermidade, que os medicamentos de alguma forma não tentam combater, para que você possa ter alegria plena. E Jesus te diz nessa noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, com seu precioso sangue, Ele quer nesta noite nos trazer a vitória em seu poder. E eu peço, se você quer que eu ore por você nesta noite, fique em pé, em nome de Jesus, para que você possa, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que assim como Deus passou no Egito, Jesus vai passar nesta noite, para tocar na minha e na sua vida, para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos afasta de Deus, que de alguma forma tem impedido de alcançarmos as nossas bênçãos, no nome de Jesus. Ó Pai bendito, Deus de toda a glória e de todo o poder, nós nos rendemos aos teus pés nesta noite, Senhor, porque sabemos que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque acreditamos que assim como o Senhor passou ali no Egito, para libertar o seu povo da escravidão, Deus, nós também queremos ser libertos dos egitos que tem nos aprisionado, Senhor. Às vezes é uma pessoa que se levanta para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Às vezes, Senhor, é até o nosso supervisor lá no trabalho, que tenta nos perseguir, que tenta nos tirar a nossa alegria de viver. Mas que nesta noite, o Senhor está estendendo as suas mãos sobre esta igreja, sobre a vida dos teus filhos, para dizer: eis que nesta noite eu vos trago a libertação para a tua casa, para os teus filhos, para o teu casamento, para as tuas finanças. Oh, aleluias. Deus, tu sabes, Senhor, as particularidades de cada um dos teus filhos. Eu te peço tão somente que o Senhor os atenda,
com graça, com amor e com misericórdia. Que ao sairmos daqui, saiamos, Senhor, libertos, e que nenhum sentimento de amargura venha, ó Deus, invadir o nosso coração, porque um dia Jesus nos libertou, e como diz o apóstolo João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Foi assim, Jesus, que tu nos disseste na tua palavra, e nós cremos no teu precioso nome. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra.